Começando mais um Carro Terapia, a sua sessão de terapia automobilística na semana. Então, bora pro episódio. Bora para mais um episódio do Carro Terapia, aqui no nosso canal a bordo do 147. Seja muito bem-vindo. Você que não está entendendo, né, o que é o Carro Terapia, já vou explicar para você já desde o início. O que é o Carro Terapia? Lá na época da pandemia, surgiu o Carro Terapia, onde nós falávamos sobre carro pela nossa página no Instagram, né? Então a gente convidava vários amigos para fazer a live e agora é diferente. A gente está convidando e conversar assim, ó, pessoalmente, porque graças a Deus não estamos na pandemia e vamos entender com os nossos convidados, os nossos amigos, se o carro é a terapia. Então fica ligado que, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Essa pessoa aqui que está do meu lado, vou falar, tem um conhecimento de carro, tem tanta história com carro, e eu convidei justamente o Paulo para isso, para a gente bater um papo. E você que gosta de carro, e principalmente de Fiat, fica ligado no vídeo que nessa resenha desse podcast que vocês vão gostar bastante. E já de cara também eu tenho que agradecer quem? Mestre Cuca Burger. Tá vendo esse ambiente aqui? Sim, nós estamos aqui no Mestre Cuca, que fica na região do Jaguaré, né? Jaguaré. Aqui do Jaguaré, pedacinho na pontinha de Osasco, perto da USP, perto do Vila Lobos, do Parque Vila Lobos aqui em São Paulo. Você que quer comer um hambúrguer muito bom, ter um ambiente familiar, quer vir com o seu carro e parar no estacionamento e ficar olhando o seu carro, comendo lanche e olhando o carro, aqui é o lugar. Vocês não vão se arrepender. Vem pra cá pro Mestre Cuca, porque é muito bom. Bom em todos os sentidos. Maravilhoso ambiente, a galera, os amigos, todo mundo fica aqui fora. Já teve evento aqui. Falando em evento, fiquem ligados, que aqui no Mestre Cuca a gente vai começar a fazer algumas reuniões, alguns encontros. Esse daqui já participou de alguns já, hein? Né? Aproveitando, se apresenta pra galera. Olá, eu sou Paulo Moriz, sou morador, nascido no Jaguaré, né? 56 anos atrás. Do Mestre Cuca, nós nos conhecemos há 41 anos. E então, como que começou tudo, né? Com 13 anos, minha paixão por carros, eu tenho paixão por carros e motos também, né? Então, com 13 anos, eu comprei minha primeira motocicleta. E aí, foi só viver. Só coisas boas. É para vocês já entenderem já de cara sobre gerações. 13 anos eu comprei a minha moto. Hoje, com 13 anos, a molecada quer comprar celular.
Que diferença, hein? Exatamente. Eu lembro que, assim, tudo tem uma história, né? Então, as histórias, elas são... Eu lembro de várias, assim. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar à vista. Meu pai foi no Mapping, Nossa, financiadora, antigo Mapping. fazia financiamento pessoal, assim, pegava o dinheiro, financiamento pessoal. E meu pai foi no Mapping, pegou lá para eu pagar umas 6 vezes, alguma coisa assim. Eu estava no meu primeiro emprego. Eu trabalhei no Nivaldo, na oficina do Nivaldo, que faz... Nivaldo Motores. Ele era do Jaguaré, hoje ele está em Osasco, né, a oficina dele, né? Isso aí em 82, mais ou menos. Por aí. Por aí, 81, 82. Foi quando eu comprei a primeira motinho. Paguei, aí fui trocando, ia melhorando, né? Comprava derrubadinha, arrumava, tal, deixava reguladinha, toda arrumada, vendia, comprava outra melhor, só que derrubada. E aí ia fazendo upgrade na época, né? A gente não sabia o que era, mas era um upgrade. E já batendo uma ideia aqui, você falando isso, para você sempre foi aquilo de comprar, mexer, melhorar, mas sempre tá mexendo, né? Sempre tá conhecendo motor, conhecendo como que é o funcionamento, porque Exatamente. A gente já conversou, né, fora aqui das câmeras, né, e já tivemos alguns eventos aqui, a gente foi conversando, você falando sobre os carros, né, principalmente da família Fiat, que eu falei, já a gente vai entrar nesse bate-papo. Você sempre foi daquele de entender como que é o motor, funcionamento de motor, o que dá para melhorar aqui, um giclê, pistão, biela, no contexto geral, você sempre teve essa curiosidade de querer entender um pouco mais? Quando se fala de carros, sim, eu sempre quis mexer. Só que vem de criança, porque meu pai era ferramenteiro. Ele trabalhava no sangue, então. Ele trabalhava na Vemag, que não sei se é a fábrica ou montadora dos carros DKV, né? Meu pai trabalhava. Então ele tinha um arsenal de ferramentas em casa, a garagem tinha uma valeta que era troca de óleo, né? Ele tirava as tábuas assim, então na época nem se pensava em elevador de carros, né? E então eu fui já respirando aquilo desde criança, então não poderia ser diferente, né? Não poderia ser. Então eu vou já te fazer a pergunta que eu não fiz já de cara, já no começo. A gente já tá sentindo já que você vai responder que sim, mas carro pra você, carro, motor, modo, 2 rodas, 4 rodas, mas o carro. Carro é uma terapia pra você? Com certeza, o carro é uma terapia. O carro é a continuação da minha casa. Meu carro é a continuação da minha casa. Principalmente porque eu passo todos os dias de 2 a 3 horas dentro do carro, que eu vou e volto pro serviço, é um pouco longe, entendeu? Então, eu tenho que estar com o meu carro sempre em dia, sempre bacaninha, sempre arrumadinho por dentro, tem que ter uma musiquinha boa, e por isso que eu falo, continuação da minha casa. Ele vai e volta comigo, né? E eu tenho que ter carinho por ele, e é uma terapia. E hoje... Vamos lá, calma que a gente vai falar de agora. Vamos falar do presente para a gente voltar no passado. Qual carro que você tem? Hoje eu tenho um Renault Clio. O pessoal deve estar olhando. Poxa, mas o Renault Clio? Explica rapidamente assim, por que a Renault Clio? Porque você tinha comentado comigo a relação do motor. Vamos lá. Tá. O motor é o motor K4M. Até pouco tempo atrás eu não sabia. Tem um amigo que se chama Cairo Martim. Ele trabalha na Renault, ele tem um conhecimento, ele dá aulas, inclusive ele dá treinamentos dentro da Renault, né? Ele é potiguar, natural do Rio Grande do Norte, e o dia que eu falei para ele, olha, eu tô com um Clio, ele falou assim, qual Clio que é? Eu falei, 1.6, 16 válvulas, né, pra mim. Aí ele falou, pô, esse motor é bom pra caramba, é o K4M, eu falei, realmente o carrinho, ele é forte, assim, a pegada dele é boa, né? E esse carro, ele tem mais um detalhe. Esse carro ele era do meu irmão desde novo. Meu irmão pegou 0, esse carro, 0 quilômetro. Então tá na família desde 0. Desde 0. Aí passou para minha sobrinha, depois minha sobrinha comprou um carrinho melhor, meu irmão sabia que o carro é bom, pegou o carro dela de volta, comprou, aí deu uma arrumadinha, fez algumas coisas assim, manutenção, deu para minha mãe. Então a minha mãe hoje ela tá com 89 anos.
mas naquela época ela devia estar uns 78, 79 anos, ele deu para ela o carro e ela ficou 7 anos com o carro. Aí eu fui um dia na casa dela, ela falou, olha, eu vou vender o carro no final do ano e tal, e eu tinha acabado de vender uma motocicleta. Eu falei, mãe, você não tá entendendo, daqui a 2 semanas eu já comprei alguma coisa. Eu não vou esperar o final do ano para comprar seu carro. Se a senhora quiser, venda agora. Ela pegou, deu a chave do carro dela e falou, tá, filho, pode levar. Ela falou assim, só me promete uma coisa, não compra mais moto. Foi isso aí. Mãe e pai é a mesma coisa, né? Moto a gente quer, enfim, é pai também, eu sou pai, eu fico imaginando meu filho andando de moto, não sei o futuro se ele vai gostar disso, porque o vô gosta, né? Meu pai, ele é apaixonado por moto, e é uma das coisas que ele não deixou eu fazer, entrar nessa questão de moto. Tanto que ele sabia que se eu me envolvesse com coisa de motor, ele sabia que eu ia gostar, e aí ele sempre me levou na questão para carro. Então, encontros antigos, e meu pai teve carros antigos, então foi sempre envolvido com relação a carro. Aí moto ele sempre evitou. E meu pai sempre foi apaixonado por moto. Então eu entendo o lado da sua mãe de falar, então não quero você mais com moto. Inclusive essa Avenida Corifeu, logo no começo, ela era lisa, não tinha radar algum naquela época, né? Capacete nunca usei aí, até anos 90 eu nunca tinha usado capacete. Não era lei, né? Meu pai falava isso também, a galera saía, não era todo mundo que andava de capacete. Aí eu vinha lá de cima do Shopping Continental e vinha dando a mão, eu tinha uma RDZ 125, ela virava 12 mil giros assim no conta-giro. Ave Maria. Até eu tô com a foto dela aqui. Ave Maria. Então a curva do Superdome, que é a primeira curva lá de cima, a curva anterior a essa, nós estamos na segunda. Sim, A primeira lá de cima, eu entrava e saía a 120 por hora de RDZ. Bem, você que é de São Paulo, é da região de Jaguaré, de Osasco, se vocês não conhecem essa curva, é sentido bairro. É sentido do Shopping Continental descendo. Pra descendo. É a famosa curva do Superdome. Todo mundo conhece essa curva. E a galera ficava todo mundo ali, era curtição. Tipo, o pessoal às vezes descia e ficava vendo os amigos descendo de... Então, na verdade, a gente queria descer todo mundo junto. Era racha, era as motinhas 4 tempos contra as 2 tempos, né? Então era só paulada. Então vocês estavam num lugar privilegiado, então, de São Paulo, né? Porque vocês têm aqui a Corifeu, vocês têm a Raia da USP, vocês têm a Marginal. Então a galera do Jaguaré, não Osasco em si, porque Osasco tá alguns km, tá perto, mas tá alguns km daqui. Uhum. Mas a galera aqui então do Jaguaré é um lugar privilegiado ao extremo, né? Que vocês tinham tudo na mão aqui pra vocês testar. Cara, é bem bacana, assim, tem várias histórias. Por exemplo, não tinha aberta a Avenida Politécnica na época. Eu ia até comentar dela, e a Politécnica? Não tinha Politécnica na época, a gente ia pela Avenida Jaguaré para pegar a Raia da USP. Então a gente saía, tem um Szinho ali, antigamente era um posto bem bacana, às vezes as pessoas paravam para abastecer no posto, hoje em dia tem alguma coisa ali, um depósito de pallet, alguma coisa, mas a gente virava o Szinho ali, meio que embicava na Marginal. Já daquele jeito. Pé embaixo. Pé embaixo e marcha, cara, marcha, entendeu? Não tinha dó, não. Não tinha, botava o pé no acelerador assim e esfregava no fundo, assim, ó. Se a assoalho tivesse ruim, o pé ia lá pro asfalto, ia ali embaixo. Exatamente, era o que a gente fazia na época. E você então é da época de um dos amigos que a gente teve a oportunidade de gravar o carro dele? Ah, você tá falando do Tonhão. Tonhão, galera, Tonhão é aqui de Osasco. A gente gravou o carro dele. Hoje gravamos o carro dele, né? Vamos falar atual, século 21. Gravamos um prêmio. A gente estava no Garage 55 Moca. Gravamos um prêmio. Ele chegou do jeitinho dele, bem tranquilinho. Né? Como a galera fala, né? Tiozinho chegou de boa, sem fazer barulho. Parou o carrinho dele, capô fechado. Você olhava e falava, nossa, que prêmio alinhadinho. Pintura lisa, rodinha de época, aro 13, pneuzinho já mais gordinho, carrinho um pouquinho mais baixo, frizinho lateral, aí farol novo, lanterna nova, lindo. Interna, você olhava no vidro assim, interninha, um brinco, tudo de época, tudo original. Aí chega o Tonhão, abre o capô. Na hora que ele abriu o capô, que coração que ele tem hoje, né, no prêmio.
1.9 do linha, turbinado, Exato. aliviado, enfim, comprou o motor na caixa, né? A gente fez a entrevista. E aí, papo vai, papo vem, conheci o Paulo falou do Tonhão, que também viu o vídeo que a gente fez. E, Tonhão, você é o próximo, viu? A gente vai conversar bastante sobre isso. Tonhão, vamos lá. Tonhão não, das antigas, vamos falar das antigas aqui da região. E principalmente dos Fiat, porque o prêmio, para quem não sabe, é um Fiat. Como que eram os Fiats, você envolvido com Fiat, e como que era o Fiat, a galera aqui? Porque não era só você que tinha Fiat. O Cuca a gente já entrevistou, tinha Fiat. Você já teve Fiat? Tive uns 9 ou 10. Tonhão com Fiat. Os outros amigos também eu sei que tinha os Volks e tudo mais, mas também tinha Fiat. Conta pra mim, como que era essa questão, a ligação de você e os amigos com Fiat? Então vamos lá. Quando você está falando de antigo, você está falando de 80, de 90, de 2000. Quer começar do começo? Então, Bora. Seguinte, quando eu fiz 18 anos, meu pai tinha um carro, tinha um Fusca 1600 original de fábrica. Ele é um pouquinho mais bacana, né? Tem freio a disco, o câmbio é 833, ali a coroa. O motorzinho já é bem mais do que... carburação dupla e tal. O carro, ele tinha um carro já fazia uns 7 anos. Ele tinha comprado já um Fiat, né? Qual Fiat? Ele comprou um Fiat, acho que CL, mas 147, 147 Europa a álcool, originalzinho a álcool, o carro dele. Por quê? Porque aqui para o Jaguaré abriu uma oficina chamada Mastrocar, que era do Arnaldo. Arnaldo e o irmão dele, acho que se não me engano, Roberto, o nome dele. E aí virou uma febre. E ele era ele trabalhava na divisão de esportiva da Milano. Preparados da linha Fiat, né? De corrida. Ele conversando. Exato, ele trabalhava nas pistas. Ele fazia os carros de pista da Milano. O Arnaldo. Que antigamente tinha Copa o quê? Copa Uno, não era? Cara, eu acho que já tinha campeonato de marcas na época, se eu não estiver enganado. Tá? Eu não vou ter que procurar as datas. Saber exatidão, porque se não me falha a memória, lá no passado tinha um 147 que a galera falava que, nossa, pra época, era um terror da galera andando. Um Uno também, que era um terror da galera na pista Interlagos. Provavelmente deve ser então parte dessa galera de preparação ou de marcas, né? Eu acho que não tinha, deveria ter Copa específica, né? Porque hoje a gente tem lá Copa Corsa, Copa Celta, Copa HB20, eu tô falando de hoje, né? Da Mercedes, Copa Porsche, enfim. E vindo aqui voltando ali no Fusca que meu pai tinha, eu fiz 18 anos, meu pai falou assim, querendo me tirar a moto também. Eu lembro que eu tinha uma ADT na época, eu não me lembro o nome da moeda na época, mas eu sei que a DT valia 18 e o Fusca valia 22. Aí o meu pai falou assim, filho, vende a DT, me dá o dinheiro e fica com o Fusca. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá, vendi a moto, peguei o Fusca. Só que deu 3 meses que eu tava com o Fusca, apareceu meu primeiro Fiat. Um Fiat Rally 80, já Europa. Um rapaz ali de Osasco, ali de cima, ele tava vendendo pelo preço que valia o Fusca na época. Eu não sei se o Fusca valia muito ou ele estava vendendo mais barato, mas um carro super bacana, com todos os detalhes originais, assim. Eu gosto muito de emblemas, eu gosto de tudo funcionando. O carro estava lindo, já com as rodas Cruz de Malta, na época, né? E aí eu peguei e vendi o Fusca, e eu peguei o dinheiro cá, mandei lá e já montei no Fiat Rally. Aí passei ali no Arnaldo, aí o Arnaldo, eu lembro, ele tinha um jeito, para quem conheceu o Arnaldo, né, ele fala, ô lindão, ele fala, ô lindão, isso aqui não vai dar certo não, hein. Aí ele abriu o capô para ele ver, ele falou, ó, o filtro aqui, ó, isso aqui não, aí a primeira coisa que eu fiz foi arrancar, porque o Rally, ele tem o carburador duplo, ele tem aquela marmitinha em cima e aquela tubulação preta que liga até um filtro grande. Sim. Aí eu só tirei na oficina mesmo, eu lembro disso aí, fui lá e tirei
a mangueira, né, uma mangueira grossinha assim, tirei e já saí fazendo barulho já, porque a hora que abre o segundo estágio do carburador ele faz barulho. Sim. Né? Aí depois desse foi um GLS, depois foi o Spaso TR, e aí vieram... O seu pai teve o OG, né? Meu pai teve o OG. A gente tava... Ó, gente, vocês estão vendo aqui, ó, licença. Fica à vontade. Ele chegou aqui, ele veio com esse daqui, ó. Quem é das antigas, eu vou só abrir, não vai dar pra ver muito bem, mas aqui, ó, álbum de foto, galera. Você não tá entendendo. Aqui tem história, o Paulão veio falando aqui, ó, e mostra um carro, e mostra outro, e mostra carro de um, e o lugar, olha, mexendo aqui, ó, fotinha aqui, ó, um OG aqui, ó, o pessoal limpando o carro, porque você tava contando, a galera gostava, né, de limpar o carro pra sair no rolê, tá? E aí eu perguntei do OG justamente por isso, porque ele tava falando, que é do meu pai, tinha um OG. Então, parte de carro, de Fiat, pelo menos, foi bem envolvido. Cara, eu sou muito duvidoso quando se fala de Fiat. Eu gosto demais. Gosto realmente, eu acho que o carro ele é muito à frente do tempo dele. Na época, quando saiu, foi né? Motor, álcool. Exatamente. Né? O step. Exatamente. Né? Porque para quem não sabe, o 147 na indústria, né, de automóvel aqui no Brasil foi uma revolução, foi um negócio muito louco, né? Foi o primeiro carro a álcool, primeiro motor transversal, primeiro carro pequeno, compacto, econômico, porque existia aquela questão da moeda, valor do combustível, então por isso que teve essa questão do álcool, e um carro família, apesar que falam, né? Pequeno por fora e gigante por dentro, porque realmente para quem anda com 147 te dá essa má impressão que fora você olha e fala, nossa, que carro pequenininho, Ave Maria, eu vou ficar assim, ó. Não, quando você entra ele te dá então, você tem um certo conforto no carro. E você imagina, mesmo na época, né, hoje são carros, são todos relíquias, né, Fusca, Fiat, são relíquias, né, estando bons, né? Estando bacana. Mas você imagina que eu tinha um Fusca. Era bacana o carro, não era um Fusca comum, já era um Fusca mais sofisticado. Com o mesmo valor eu fui lá e comprei um Fiat. Cara, o que era um Fiat em relação a um Fusca? Eu não desmereço, eu acho os Fuscas lindos, assim, eu aprecio, tenho respeito. Mas na época, o que era o Fiat e o Fusca? O Fiat era um motor a água, painel com contagiros, com marcador de temperatura, o carro andava pra caramba, andava bem mais que o Fusca 1600. Câmbio totalmente diferente quando dava pé, né? O câmbio totalmente diferente, e ainda mais que eu tive a sorte de pegar um Rally, o banco dele era tudo original, né? O banco é mais altinho. Procarzinho, mais alto. Isso, ele é reclinável. Sim. Ele tem o consolezinho aqui no meio da alavanca do câmbio, Sim. A alavanca ela é mais parrudinha, assim, a manopla. A pegada, né? Já uma pegada mais esportiva, né? Exato. Da família 147. Tem reloginho de pressão de óleo e outro, não sei se é voltímetro. Era horário. Horário? Porque o Rally tem isso, pressão de óleo, aí o painel é o velocímetro RPM e o relógio, eu não sei que antigamente saía tudo com relógio, era relógio. E aí tem o GLS, que é temperatura e um relógio. Tinha que ter um relógio de hora. O Rally, ele tem então o painel aqui, velocímetro contagiro, no meio tem combustível e temperatura. Sim. Mas aqui do ladinho do painel ele tinha dois, assim. Ele tinha em cima da manopla, né? Se olharem seguindo na manopla, pra cima era esse marcador. O spoiler do Rally, os faróis de milha originais, que eles são presos, o suportinho original, ele vai no bacalhauzinho ali do para-choque. Sim, que é pra cima, né? Ele ficava pra cima ou a milha ficava embaixo? Embaixo. E ele não fica tão afastado, ele tem a posição certinha. Se você pegar o suporte original e colocar ele ali no bacalhauzinho, ele fica... você olha assim, você fala, esse é o Rally. Essa é a posição original, é o Rally, né? Cara, e depois eu lembro que o TR também, o TR tinha até o aerofóliozinho, tinha dois aerofólios, né? Ele tinha o tampão traseiro, o do teto e do tampão. Tinha um em cima e tem um embaixo. Ó, vocês estão vendo? Seguinte, Paulo tá falando aqui uma coisa que eu tô aprendendo, a cada dia eu tô aprendendo mais.
Inclusive, ele falando algumas coisas é sempre um aprendizado. Então, assim, a gente conhecer os amigos, ter essa questão do network, pega seu carro e sai pra rolê. Porque eu conheci o Paulo dessa forma. Conheci ele no encontro aqui no Cuca, que a gente pegou e fez, o Cuca te avisou, você veio aqui, a gente, todo mundo conversando, não sabia, não tinha nem ideia quem era o Paulo, enfim, chegou, cumprimentou, a gente começa a conversar e ele passando todo esse conhecimento. Com isso, olha como que é o Fiat 147, olha o tanto de requinte que tem o 147. Eu sei que muita gente vai falar que é ruim, que quebra, que isso e aquilo, como qualquer marca sempre tem alguns problemas crônicos dos carros, mas a galera já sabia e meio que já queria resolver. Outro dia, é um gancho aí do que você falou agora. Outro dia falaram que mencionaram algum carro e falaram que quebra muito, alguma coisa assim. Eu falei, cara, não é o carro que quebra muito. Geralmente o problema do carro está no dono. Né? O carro ele tem que ter um dono. Tem carros, tem pessoas, por exemplo, que elas não servem para ter alguns tipos de carro. Né? Por exemplo, se você pegar um carro que o bico dele é compridinho, vamos falar ponto. O ponto ele é bicudinho. Se a pessoa passar numa valeta de qualquer jeito, reto, ou de qualquer maneira, ela vai bater o bico. Vai. E tem pessoas que não gostam muito de reduzir velocidade. Eu já tomo cuidado, entendeu? Então, assim, cada carro tem o seu dono certo também para usar, porque senão o cara começa a bater o bico ali do ponto, uma hora o para-choque vai cair no chão. Você vai quebrar o carro, longarina, enfim, você tá quebrando coxinha toda hora estoura. Por que estoura? Porque você não para nas valetas e você passa direto, o carro não aguenta. Exatamente. É uma máquina, né? Exatamente. Olha que legal, para vocês verem. Paulo falou uma coisa agora que eu achei muito bacana. Então, carro não é o carro que tem problema, é o dono. É a forma que você cuida, é a forma que você dirige. Sim. É a forma... Quer ver um exemplo? Que quando eu tinha um caminhão, a gente... Caminhão antes que algum amigo me zoa. Era uma HR, não é um caminhão. Né? É o Mini. Muita gente falava, pô, o meu freio e minha pastilha não dura nada. Aí eu falei, mas por que não dura nada? Porque o cara tá pesado, ele vem com pezão no freio, ele não deixa o caminhão desacelerar, ou o carro, vamos falar de carro, o carro desacelerar por conta própria, porque existe o peso, gravidade, enfim, distância. Se você tirar o pé, o carro já vai perder a velocidade, ele já vai ter a sua frenagem automática. E você vir reduzindo. Bum, bum, bum. E o carro vai segurar com a marcha, você não tá quebrando o câmbio, você não tá desgastando o carro. Pelo contrário, o carro ele quer isso. Existe a questão da reduzida. Tanto que se você ver uma corrida, Stock Car, Fórmula 1, olha o jeito que os caras reduzem. O cara não vem na curva e pisa no freio, acelera. Não. Vem, né? Por isso que é legal da gente escutar o ronco, né? Aquela reduzida e acelerando de novo. Mas por que ele reduz? Porque ele consegue ter a frenagem e vai embora. O freio motor ajuda muito. Não é? Tanto que eu tinha um ônibus, umas épocas aí que eu trabalhava com ônibus, era um 364, ele tinha um sistema de freio motor, que era uma borboleta na saída do escapamento dele, que quando você acionava essa borboleta, ela dava uma trancada. Eu não sei se era totalmente, ela trancava ou deixava um espacinho, mas ela segurava ali e você tinha freio motor. Aí as pessoas que têm um conhecimento maior aí podem falar alguma coisa. Já comenta aí, já vai deixando aí no comentário. Podem Mas falar. Isso que você falou do carro, eu acho muito interessante, porque muita gente critica, né? Vários modelos de carros, a gente percebe, né? A gente está envolvido nisso. Não só o 147, que todo mundo brinca, né? Que é 147 problemas, né? Muita gente fala, né? Existe essa brincadeira, né? Pra mim, são 147 alegrias. Eu também. Eu não posso falar nada, né? Tá na pele, né? Então, pra mim é alegria. Até quebrando é uma alegria. Eu vou falar, eu já tive perrengue com carro? Já. Você que tá assistindo já teve perrengue com carro, com seu antigo? Ou na época lá, com moto, alguma coisa? Sem brincadeira, toda vez que eu tive perrengue com meus carros, sempre foi motivo de... Não de alegria, que a gente não fica feliz com o carro quebrando, tendo algum problema. Mas não foi um negócio que você pega muita gente por aí fazendo. Esse carro é muito ruim, esse carro é um lixo, que eu não quero mais. E jogando step no chão porque o pneu furou. Porque o pneu furou, vou ficar bravo porque o pneu furou. Entendeu? São situações que podem acontecer. Cabo do acelerador antigamente estourar, cabo de embreagem estourar, pisar, ficar sem freio.
né? Então, assim, você puxar freio de mão, funcionar, mas numa dessas você puxar, estourar o freio de mão, que já aconteceu comigo. Então, são situações que acontecem, não é o fim do mundo, né? E eu sempre levei com um ar assim, puxa, que legal. Paro, vamos arrumar. Se quebrou, vamos arrumar. A gente não vai levando o paliativo, né? Vai levando com a barriga. Né? A gente vai e arruma. Eu gosto muito das manutenções preventivas. Isso é bom, isso é importante, né? Então, e aí quando eu saí do Univaldo, eu fui trabalhar num lugar chamado Technical Escapamentos. O pessoal que é aqui da região aqui, o pessoal vai escutar bastante coisa antiga. Da região. Isso é legal, que o Paulo, eu vou falar pra ele, mandar pra todos os amigos das antigas pra assistir. E a galera comenta, ui, ele falou, nossa, esse daí é das antigas, hein? Technical Escapamentos, cara, eram 3 ou 4 amigos, eu não me lembro o nome de todos agora, tinha o Roberto, Elcio, mais um lá, e ali trabalhava o Wilson, que inclusive ele é meu compadre. Um abraço pra você, Wilson. Cara, muitas histórias. É ele que fazia todos os escapes dos meus carros. Ele simplesmente é um artista. Ele é um artista trabalhando com escapamento de carro. Hoje ele não trabalha mais. Ele não tá nem mais morando em São Paulo, tudo, a gente conversa um pouco, né? Mas ele fazia assim, na época não tinha dobrador de cano. Ele vinha esquentando o cano e vinha dobrando, fazendo a curva certinho. Fazia o escape, porque carro rebaixado, não pode o escape estar baixo. Ele colocava bem perto... Mais colado no assoalho. Bem perto do assoalho, mas não batia nada, eu sou muito enjoado com barulho de carro. Qualquer barulhinho eu vou procurar e não suporto. Ele fazia certinho, nossa, fazia bonitinho, cara. Inclusive na Technical é o único lugar que tinha o abafador original do Rally. Do Rally é um abafadorzinho que ele sai 2 pontas assim e tem uma ponteirinha, tem um abafadorzinho nas pontas. Nas ponteiras ele tem um abafador comum e tem um abafador. Dentro da ponteira tem abafador também. Na Technical era o único lugar que tinha. Tem outras histórias naquele lugar. E aí voltando, né, na manutenção preventiva, é que tem bastante história, né? Começar a contar, vai lá, vem pra cá. Mas lá eu aprendi a fazer os freios do carro corretamente, né? Lá eu aprendi que o fluido tem que ser trocado, o correto é trocar de ano em ano, né? E ele junta como se fosse uma areiazinha ali dentro, fluido de freio. E aí você tem que sangrar com álcool, aquele álcool 90 e alguma coisa, o grau do álcool. Aí você sangra e monta, e aquilo ali ele dá uma limpada nas borrachas, tira aquela areia, tudo, e você tem uma durabilidade, principalmente para carro de colecionador, os carros que são raridades. Fazer isso eu acho muito bom, porque você vai preservar todo o sistema do seu carro, o sistema de freio. Você vai ter um carro antigo, né, uma relíquia aí, igual a gente gosta, que ela não vai dar problema nas peças originais, e além disso você vai ter segurança, porque carro antigo... Freio? Freio é de suma importância. Então, e o carro antigo, ele não pode só ficar parado na garagem, ele tem que ter história, cara, ele tem que sair para passear. E ele falou, Paulo, obrigado. Você falou uma coisa que, olha, tá escutando, né? Carro parado não faz história. Gente, você tem carro antigo, saia com o seu carro. Não deixa parado, faça as manutenções preventivas, óleo, correia, fluido de freio, pastilha, burrinho, faça, principalmente freio, galera. Freio não é um negócio que a gente pode brincar. Numa dessas que você quer lembrar as antigas, você vai pegar Bandeirantes da vida, que aqui em São Paulo, que a rodovia é um tapete, é gostosa de acelerar e é 120 por hora, para um antigo 120 por hora, nossa, era a velocidade. É bacana, é gostoso. É gostoso. Mas assim, não adianta você estar numa velocidade dessa com o antigo e na hora que você precisar frear, cadê o freio? Freio, rodinha balanceada. É outra coisa, entendeu? Também. Pra você não ficar vibrando, daí você vai falar que a mão fica aqui, ó. Parece que você tá numa cadeira elétrica, num carrinho de rolemã, não, pô. Um carrinho na mão, entendeu? O carrinho pra você vir aqui, ó, né? Um carrinho bem reguladinho, o cara chega, você dá aquela... pra baixo. Você dá aquela pra baixo sem o cara perceber, né? Isso. Aí você joga mais uma, a terceirinha. Você coloca a outra assim, a hora que o cara vê, você só dá aquela sapatada. Entendeu? Paulo é legal, Paulo é dos meus. Pegando essa deixa de jogar um pra baixo,
mas numa palavra assim, vrau, como que era? Você e os amigos, que eu sei que tem alguns amigos que eu tô já conhecendo, alguns nomes já tô reconhecendo, vocês na época aqui na USP. Com os Fiat, agora eu quero saber como que era os Fiat. A galera tinha um certo receio, ou os Fiat, a galera tinha um respeito? Porque, por exemplo, o Tonhão, eu falei com ele, ele falou que a galera não acreditava que o carro dele fazia. Exatamente. E a galera, porque era a galera dos apesão, começou o aspiradão, né? E aí começou a entrar aquela fusão turbo, começou a galera começar a turbinar e tudo mais. E o Tonhão tava naquela e o dele era aspirado. E a galera fala, meu, que carro é esse? Mas como que era? Não só o Tonhão, mas você, seu carro, a preparação de época. Fala pra galera, eu fiquei agora com dúvida porque, né, eu tenho Fiat, né? Agora eu quero saber. Então, na época, igual você vê, se eu tiver... Depois vai ter uma próxima aí com o Tonhão, né? E ele vai lembrar de todos os detalhes. Inclusive, esses dias ele me mandou uma foto do carro original dele. Ah, só pra pegar uma deixa do que você tá falando. Tonhão, estamos falando bastante dele aqui. Por que do prêmio? Ele teve esse prêmio lá nas antigas, depois não teve mais, creio que deve ter vendido. E os amigos hoje, alguns anos atrás, falaram, Tonhão, e o prêmio? E o prêmio? Ele falou, não tenho mais, passado. E ficou na cabeça dele e teve a chance de comprar esse prêmio. Assiste no nosso canal aqui no YouTube, que tem o do Tonhão lá, a gente entrevistou ele contou toda essa história. E só que ele montou algo mais moderno. Mas então, como que foi essa galera aí? Vamos lá, fala pra mim das preparações dos carros. Então, na época eu peguei o meu primeiro Fiat Rally, e eu já ia na Mastrocar, depois de um tempo fui trocando. A hora que eu estava lá no TR, foi uns anos mais para frente, eu acho que o prêmio do Tonhão era 87, ano dele, 87. Aí ele comprou o prêmio, mas era assim, era praticamente, acho que bem novo o carro, assim, acho que comprou 0 km, se eu não estiver enganado, mas o carro novo ele já levou para a mecânica e falou, meu, prepara, entendeu? Aí pelo que eu sei, usava um comando do Abarth, era um comando Abarth com 306 graus na época. E um carburador, um Weber 460, só que ele era distribuído para o campeonato de marcas, que era usado em Fiat. Somente para o campeonato de marcas. Exatamente, que tinha 2 borboletas 34 embaixo e 2 Ventures 25 em cima. No meio, né? Sim. 2 Ventures 25, que ele é um carburador que não tem original dessa medida, todos são menores que isso. Então ele usava esse kitzinho. O 4-in-1 a gente mandava fazer lá no Dudu, Interlagos, né? E eu sempre falo que uma coisa que ajuda muito o carro a andar é câmbio. E o Arnaldo, o Arnaldo que era o mecânico que mexia no prêmio dele na época, ele pegava todas as engrenagens originais de várias medidas, ele fazia um câmbio escalonado, uma marcha muito pertinha da outra, assim, sabe? Bem curtinha, já caía pouco giro. Depois ele só acertava o diferencial pro motor, onde que o cara ia andar e o diferencial que ele ia colocar. Ele desmontava o câmbio, tinha vezes que tirava 2, 3 vezes, até colocar o diferencial correto para o que vai se adequar ali no carro, né? E o prêmio do Tonhão, ele tinha um câmbio desse jeito. Nossa. Entendeu? É muito legal. E o 4-in-1... Praticamente, só te cortando, então praticamente essa ideia que você tá falando, da pista, os caras montou pra rua. É isso. A gente pode se dizer o que a mecânica que você falou, que é a relação do Abarth e tudo mais, então de pista, o conhecimento deles de pista, eles colocaram pra rua pro Tonhão andar. Exato. Nossa. Outra coisa, a gente pegava e colocava as válvulas de admissão do Oge CSS, que na época já tinha o CSS, né? O DSS é 85, 84, 85, né? É. Então, aí colocava as válvulas de admissão do CSS e refazia os dutos. Quem tinha uma condição melhor levava lá no seu João, da Paula Faria, né? Eu conheci todo esse pessoal, cara. Conheci assim, ó. De bater um papo. Igual nós estamos aqui conversando. Nossa, eu conversei com o seu João, cara, conversei com o Arnaldo da Mastrocar. Puta, o Nivaldo, cara, aquele cara lá pra mim, ele é meu pai na mecânica automotiva, né? Ele sempre me incentivou muito, até quando eu saí de lá, ele falou, cara, ele falava assim, monta uma boquetinha pra você, faz uma oficininha e tal, você pega os clientes e vai fazendo e tal. Então eu vivi tudo isso daí,
né? A gente saía, aí você perguntou da USP também, tem muito assunto, né? Tem muito assunto aí. Eu falei da USP, porque eu sei que eu fui da minha geração, eu fui da USP também. Mas aí já tava tudo os foguetão já na USP, mas eu fui dessa geração USP. Então assim, a USP, ela por muitos anos foi assim, ponto de encontro. E, por exemplo, no relógio, quando era tudo aberto, eu lembro que o meu pai, que eu falei que ele tinha DKV ainda, eu era criança, uma vez nós fomos lá para ver o pessoal andar de carro. Eles corriam em volta do relógio, né? Eles corriam, então naquela época tinha aquelas motos com guidão Tomazelli. O guidão Tomazelli, ele é por baixo da mesa, ele é bem baixinho, né? Já tem a pegada, o corpo fica mais inclinado, não é? Isso, o morceguinho ele é preso por cima da mesa, o Tomazelli é por baixo. O pessoal andava muito de Tomazelli, porque eles faziam curva. Então era carro com moto correndo ali, de vez em quando alguém batia, de vez em quando dava alguma coisa errada. E sai todo mundo, sai todo mundo, aí viu que não deu nada, volta todo mundo. Então teve a época do relógio, depois fecharam o relógio, fecharam com aquelas picolézinhas no chão lá, não dava mais. Aí tem mais pra cima tem a reta das estátuas, tem uma reta onde vai sair lá nas estátuas, então o pessoal descia e subia a milhão ali, né? Ali dava pra você colocar a quarta e segurar um pouquinho, né? Teve um cara de uma Caravan, o cara bateu uma vez, o diferencial dele foi parar em cima da árvore. Nossa! Parou em cima da árvore. O cara acredito que ele deve ter morrido, né? Uma porrada dessa, o diferencial... Jogar o diferencial pra cima, exato, do alto, você imagina, o diferencial tá embaixo do carro, você imagina... Por onde ele passou e saiu lá em cima. Cara, eu não sei quem que vai escutar isso, que vai lembrar disso, né? De repente, o Jorjão de Osasco, o Jorjão é muito amigo do Tonhão ali. O pessoal é meio antigueira, o pessoal é uma geração um pouquinho antes da minha, né? Agora sim, você tá falando da USP, tá falando do relógio, isso daí era dentro da USP? Dentro da USP. Calma aí, gente, eu falei que eu sou da época da USP, mas eu sou da raia da USP. Eu não vetei, eu não andei dentro da USP, não. Isso era dentro da USP? Dentro da USP. Isso aí é começo. Pra mim, dentro da USP era só pra estudar, vocês iam pra fazer... Então, da hora. Porque veja bem, quando eu falei que meu pai me levou lá de DKV, que ele tinha um DKV ainda, antes de 1980, final dos anos 70. Você imagina que não tinha nem o Fiat Europa ainda. Os Fiat que tinha só os brilhozinhos. Tava começando a entrar na Europa. Exatamente, alguma coisa assim. Então era tudo dentro da USP. E na época do prêmio, era a época que tinha pipoca com provolone dentro da USP. A gente saía todo domingo, a galera da região inteira, vão para a USP, todo mundo se reunia. A USP lotava. E aí, essa época era a época que o Tonhão tinha o prêmio, que ele ficava passeando ali em volta e tal. A gente não corria ali dentro, a gente andava meio na manhã assim, só desfilando, né, os carros e tal. Era essa pegada aí. E a raia da USP? O retão da raia? O retão era uma coisa maravilhosa. Você fala da Marginal. Na Marginal, aí é minha época. Aí eu vou falar, e agora sou eu. Esse daí eu lembro, a gente parar na direita, no murão, todo mundo apagado, com os pisca-alerta, sentado em cima dos carros. A gente parava na beirada ali, né? Isso, na beirada, no murão. Então é a raia da USP do lado da USP, correto? Isso, sentido, Marginal sentido Interlagos. Em sentido Interlagos. Então arrancava daqui, da Avenida Jaguaré. Isso, da curva do Jaguaré ali, do dogão, da lanchonete que tinha aqui. Não tinha Politécnica na época, arrancava dali e já saía. Sim. Né? Cara, a hora que passava ali, você não dava pra ver. Chega aí. A gente era tudo molecão, né? Aquela época a gente ficava com frio assim. Porque eram os horários bons, né? Só na madrugada. Só na madrugada. Voltava pra casa só quando amanhecia. Só quando amanhecia, cara. E aí então a gente ficava ali, os caras vinham com Opala, Maverick na época, né? Tinha os carros grandes ainda, né? Naquela época. Os V8 da vida, né? Os V8. 6 cilindros, né? Os caras já tava com os carros, tração traseira, né? Os caras já, pra puxar no retão, era um negócio louco. Só que tinha um cara aí que o cara dava trabalho pros V8, hein?
É um cara que, o nome dele é Aloísio, e ele nada menos é do que o Hot Birds, a oficina chamada Hot Birds. Você já ouviu falar? Essa não. É Hot Birds, passarinho quente. Cara, é coisa... Ele vinha com Fusca, acho que ele tinha um Fusca já na época 2.300, com 248 IDA, aquela 48 que é desse tamanho assim, né? Eu sei que a frente dele vinha balançando tanto... A traseira desce, a frente... Ele vinha balançando tanto que ele teve que colocar como se fosse um aerofóliozinho para jogar a frente capô. Pro chão. Em cima do capô do carro, assim, ele colocou e tal. É difícil lembrar de todos os detalhes, mas ele usava volante grande. Porque o volante pequeno você faz assim qualquer coisa, né? Qualquer vibração, sua mão já vai tremer ele muito. usava volante grande. Aí a oficina Hot Birds é uma das primeiras de preparação, talvez de São Paulo, talvez do Brasil aí. E dava dor de cabeça pra galera aí no retão. Inclusive esse cara, eu acho que ele tá em atividade até hoje, faz alguns carros ali na casa dele. Ai, e tal. Que legal. Porque depois de alguns anos, inclusive, eu fui comprar peça, eu peguei uma Weber, que era uma Weber DCNF, alguma coisa assim, o modelo da Weber. E aí só um cara que tinha juntas dela. Descobri um cara que tinha, liguei pro cara, na época não era telefone celular, era só fixo, liguei, fui na casa dele buscar. A hora que eu olhei, falei, caramba, eu te conheço de algum lugar, né, meu? O cara falou, pô, eu sou o Passarinho, eu sou a Luísa, o nome dele, eu sou o Passarinho da oficina e tal. Eu falei, putz, já sei. Que eu lembrei. Aí entrei na casa do cara, ali um arsenal, né? Tudo coisa da minha época, né? Então, muitos carburadores, muita coisa, né? Foi muito bacana. E a Marginal, cara, era vários carros, motos, né? E entre os amigos, a galera lá colocava para acelerar e ver o desempenho do carro. Você falou sobre o Fiat, o grande diferencial que você você tem contigo, que é o câmbio. Então, os Fiatinhos, na hora que chegava ali, a galera ficava impressionada o que o carrinho conseguia desempenhar, por exemplo, na reta. Exatamente. Você falou do TR. O seu TR, você comentou que meu TR andava bem. Ele andava muito bem, ele não tinha preparação, ele andava muito bem. Então o Rally era bacana, o GLS ele tinha um motor preparado com um cabeçote de Ogi CSS, na época um 4.1 do Dudu, motor 1300 a álcool, só que o câmbio era de Uno CS, era um câmbio muito longo, a quarta dele vinha 180, só que você colocava a quinta, ele descia, o velocímetro voltava para trás. Sim. Porque ele não tinha como empurrar. Era um carrinho bom, era um carrinho aí que em Osasco aí, muita gente com motor 1800 aí... Sofreu. Ele só viu minha placa lá de trás. Em compensação, mas o que é bom, eu acho, a brincadeira, não é só você tá ali, você só andar na frente. Tem gente que é muito competitiva e tem gente que só quer estar na frente ali. O gostoso é você estar na brincadeira. Em compensação, eu tomei couro também de ter um amigo meu, que é o Douglas Fenza, que ele tem o canal chama Aeroprotec, ele pega motor a ar e coloca em avião. Esse cara ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. É absurdo, mas aí a conversa é longa também. Encontrei ele uma vez, eu não conhecia até então. Não conhecia. Um Fusca marronzinho assim, com roda de Brasília, uns pneus baixos na época, tipo P6, na época se usava P6, assim, tinha pneu baixinho. Escapamento desmioladinho assim, né? Aquele desmiolado, né? Estraladinho que o pessoal fala, Sim. né? Eu vim com o Fiat, que era o Fiat GLS, que é o motor mais forte. Fui encarar ele e tomei uma bucha. Ele falou, olha, eu tinha um 1600, mas eu tinha 248, era bem acertada, cabeçote e comando bem caprichado, entendeu? Aí, o pouco que eu tô conversando com o Paulo, eu fico imaginando ele, assim, que ele gosta, que vocês viram que ele gosta de mecânica. Aí fica imaginando, ele acelerando, perdendo, voltando, eu falo, amigão, vem cá, me explica o que você tem, que agora eu quero saber, agora fiquei curioso. Por mais que perdeu, como você falou, uma brincadeira saudável, mas aí você... Não, e... É tudo bem que a galera ficava naquela, né? Porque quando eu participava, a galera ficava naquela, né? Não tenho nada, não quero falar que eu tenho, né? Sabe, aqui tipo, nossa, que segredo. Mas aí tinha gente que trocava uma ideia, mostrava. Sim, na época nós não tínhamos internet.
Não tínhamos internet. Pra saber, tinha que estar no rolê na madrugada junto com a galera. Então, mas aí todo mundo escondia, ninguém queria abrir nem o capô do carro. Você não sabia se o Opala do cara tinha uma Weber ou tinha uma tripla. Então esse daí já é passado. Os caras já não queriam mostrar nada, já ficava nessa... Eles não queriam mostrar, e quem tinha motor 1008 falava que era um 1006, um Hercules, por exemplo. O cara, não, é um 1006zinho, entendeu? Mas na verdade o cara tinha lá um 1007, um 1008 e tal. E aí você via que o carro do cara era a cilindrada mais alta. O cara acelerar, você já percebe, né? Pelo ronco do carro, né? E pelo tão rápido que vem. Vum, você fala, mano, não é pau que o cara tá com um carburador só. Exatamente. Né? Pelo pé. A gente, né? Quem manja de carro, quem já foi dessa vida aí, só no bom, você fala, opa, tá aí, tem comando, carburador, alguma coisa tá funcionando nesse carro, não tá limpo não. E a história desse Fusquinha marrom é muito engraçado, porque até então eu nunca mais vi o Fusca, não sabia quem que era o cara de Osasco, nunca mais vi. Aí depois de uns bons anos, eu fui lá na oficina do Magrão, que é ali na Rua Imaculada Conceição, ali no 18, ali em Osasco. Aí eu cheguei lá, tô conversando com ele, as histórias sempre são bem antigas e tal. Aí eu falei pra ele, poxa, eu tinha um Fiat, cara, mas uma vez eu tomei um couro de um Fusquinha marrom, um tiozinho de bigodinho, assim, ele parecia o cara o vocalista do Queen lá, o cara do Queen. Aí o Magrão deu risada, assim, ele tirou a carteira de identidade dele e falou, era esse cara aqui, né, que você tomou um pau, né? Eu falei, putz, era você? Era você? Ele falou, era eu mesmo. Aí ele contou a história, ele falou, eu esperei você chegar, eu puxei a marcha sem você perceber e não tirei o pé totalmente da embreagem. A hora que você colou do lado, eu afundei e você ficou pra trás. Porque meu carro era rápido, o carro dele era rápido, cara, era rápido. A saída dele já... A gente tava rolando, assim, uns 60 por hora, assim. Já vem, né? Ele puxou o segundo ali. Porque antigamente, eu pelo menos também era isso, né? A gente não gostava de fazer como se fosse arrancada. Parado, sair. É porque quebra muito. Todo mundo falava isso, né? De chegar no rolê, você chega com seu carro andando, você tem que ir andando, se tiver dar perdido, o carro tem que estar andando. Então a galera falava, a gente vem até placa X, velocidade X. Passou ela, filho, tem que estar colado. Tem que estar na velocidade de 60. 70. Se você tá em segunda, problema seu. Se você tiver de primeira, problema seu. É 60 por hora até a placa. Chegou, passou ela, pé embaixo. Então foi sacanagem que ele fez. Não, mas na época... guardou a carta na manga total ali, hein? Na época... Não, mas assim, a 60, ele puxou a segunda. Eu acho que tava de bom tamanho. Foi beirando a Cidade de Deus ali, a avenida da Cidade de Deus ali, onde tem um riozinho ali. Eu lembro direitinho, cara. Caramba, eu vi só vi o Fusca indo embora, eu falei, nossa, tomei um pau. Ele tá falando agora, é aquele famoso ditado. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Ele lembra o rio, ele lembra o lugar, o horário e a placa do Fusca. Cara, é muito interessante isso daí, cara. Foram muitos racha, né? O Rhapsody. Pô, o Rhapsody, cara, quantas e quantos anos, né? A gente ia na porta do Rhapsody ali tirar racha ali também, né? Que a gente voltava dos outros lugares, aí dava uma passada no Rhapsody para depois ir pra casa. Só pra ver como que tá, faz o away e mete marcha. Pra depois ir pra casa, entendeu? E na época não tinha a ponte metálica, nada, só tinha a rotatória grandona, fazia a volta na rotatória, ou se não entrava ali na Avenida Maria Campos, entrava na contramão ali, já embicava e já tome pau. Carro caído dentro do rio, do amigo meu. Amigo meu dá um capotão no carro lá do Fiat, caiu dentro do rio. Sai fora, fala, deixa aí, filho, vambora. Não tem o que fazer, deixa aí que virou história. Foi, cara, foi legal. Deve ter dado muito perdido, viu? Olha lá, eu fico lembrando dessas coisas assim. Mas, cara, a questão da mecânica, ela tá... pelo fato do meu pai ser... acho que não tinha como ser diferente, né? Eu tive muito acesso a ferramentas, esse tipo de coisa, então eu gosto de mecânica em tudo. Hoje eu trabalho numa empresa de embalagens e são máquinas bem grandes, bem complexas, e eu desmonto e monto as máquinas, né? Quando às vezes eles trocam de galpão, assim, foram
3 trocas até hoje, eu tive que desmontar e montar as máquinas, é uma coisa bem complexa. Então assim, a mecânica é muito legal em si, né? A mecânica é muito legal. E o Fiat, ele é um carro que ele desafia o mecânico. Ele não é um carro que ele tem uma mecânica comum. Sempre foi, né? Para trocar a correia dentada ali, de ladinho, né? Eu lembro do Maré, que o pessoal tirava motor, não é Parte isso? de coletor. Pô, Maré foi um desafio gigante pro mercado brasileiro, foi ruim, porque nenhum mecânico queria mexer, porque que espaço que você tinha? Nenhum. No Maré, de espaço nenhum. Exatamente. Aí a galera fazia o quê? Saca motor fora. Quase as Land Rover, né? Tem que soltar a chassi, puxar para fora para você chegar a ter acesso em algum lugar na mecânica. Hoje, inclusive, um amigo meu no Rio de Janeiro, o Léo, tá com a Mercedes lá e ele, Carlinhos, preciso mexer no alternador. Tem que tirar radiador de óleo, radiador, para-choque, travessa, não sei o quê. Você tá desmontando o carro, pai? Ele falou, Exatamente. Para chegar no alternador a gente tem que fazer isso. E a Fiat em si fez isso, né? Ela tentou ajudar, mas veio com alguns carros com mais requinte. Por exemplo, Maré, Tempra, Tipo. Você pega que são os belos de uns motores, né? São ótimos. 16 válvulas, tudo mais. Mas motorzão, que não é motor pequeno, igual do 147, ou da família Uno, Palio, 147, que são motores menor, 1300, né? Ou 1050. Então são motorzões grandes, robustos, né? Então, eu creio que deve ser um belo de um desafio. Falando em desafio, num dos encontros que nós tivemos aqui, teve uma curiosidade que você me apresentou, que depois eu quero conhecer o amigo em si desse carro, que é de um Fiat 147, que também tem uma história muito legal. É o Verdinho? O Verdinho. O Sérgio Noronha. Que você ajudou a montar a mecânica que era... Isso. Conta pra galera. Que quando você me contou ali, eu fiquei muito surpreso, mas ele teve que passar rápido e a gente só escutou ele chegando. Eu já olhei e falei, não tá puro. E na hora que ele foi embora, eu falei, não tá puro. Aí você me contou. Você prefere a história inteira, de onde veio o comando, como que apareceu o comando, ou você quer só a parte que eu conte só a parte dê uma simplificada aí na história? Porque aquele Fiat foi aonde era desde zero da mãe do Sérgio, e o Sérgio aprendeu a guiar naquele carro. Aí depois de uns anos a mãe dele vendeu. Acho que agora, 30 anos depois, eu não sei, 20 anos depois, ele achou o carro. Uns 20 anos, sei lá, muitos anos, né? Muitos anos. Ele falou, ele contou por cima, né? Ele falou que depois de um tempo ele conseguiu achar e falou, quero o carro de volta. Ele achou, foi lá, comprou o carro. Aí o carro tava originalzinho, assim, caretinha, né? Aí o motor é álcool original e ele queria colocar um tempero no carro. Das antigas, né? Das antigas, uma coisa antiga, assim. Eu até falei pra ele, eu falei, você vai injetar? O que você vai fazer? Ele falou, não, quero ainda manter carburado e uma coisa diferenciada, né? Que quando eu estiver andando com o carro eu tenha prazer e as pessoas também saibam que não tá puro, né? Igual o pessoal diz hoje. Aí a gente pegou o comando, porque o Arnaldo, naquela época, ele tinha alguns comandos que eram irmãos gêmeos, que era igual ele colocou lá no prêmio, que era o 306, o comando Abarth. E um desses comandos estava guardado na casa de um senhor, que era do carro do filho dele, que tirou lá e deixou guardado. Então eu adquiri esse comando, né? Na verdade, cara... ele ficou muito feliz quando veio para mim, porque ele falou, olha, você é a única pessoa que eu sei que vai usar, né? O seu Raimundo Monreal, um grande amigo meu. E então tinha o comando, eu tinha a polia regulável e tinha o carburador, o 460 com as bases 34 e tal. Carburador bonito, por sinal, né? Isso, carburador. Eu vi. Eu não aguentei. Eu falei, abre o capô só pra me ver isso daí. Eu olhei, galera, carburadorzinho diferente, viu? O carburador aí tava lá no Magrão, lá no Aeroprotec, lá. Ele não ia usar, né? Ele não usa. Então, aí peguei parte daqui, parte dali, a gente foi lá, a gente tirou o cabeçote, mandamos preparar, fazer preparação de dutos, ângulos, essas coisas todas. Um rapaz aqui no Jaguaré, que faz muito bem o serviço.
E ele colocou o comando, fez a leitura, fez o regulagem de válvulas e tal. É bom, né? Porque antigamente a gente que tinha que regular as válvulas do carro, né? Com as pastilhas e medir tudo. Agora você leva lá, o cara... fica medindo, coloca... Eu tenho até hoje, eu tenho as pastilhas de Fiat, eu tenho a chave sabe, para você colocar, para você forçar a válvula para baixo. Eu tenho um kitzinho guardado até hoje, de motor AP e de Fiat também, 147. Tá guardadinho lá, um saco assim de pastilhas. Ou enfim, o Fiat do Sérgio. A gente pegou o cabeçote montadinho, a gente montou ele, o coletor duplo também eu tinha lá guardado, a gente colocou o carburador, ligou o carro, deu um acertinho nele, levamos lá no Dudu para fazer escapamento. Agora é o filho dele, né, que fez escapamento lá do jeito que ele queria, e ele tá andando com o carro, e ele fala que é só alegria. Nossa, gente, vou falar, que barulhinho gostoso. E ó, ele dá a pé assim, como eu posso dizer, parece moto, né, que as dois tempinhos, ele sobe e desce rápido o giro, então assim, ele chegou aqui, ele foi subir a rampa aqui no Cuca. Ó, segredo, hein? Ele escapou o pé, tinha óleo aqui, ele... eu falei, eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse Fiatinho aí não tá puro, não. Aí ele colocou, inclusive, as rodas, Cruz de Malta, Aro 13, de época também. Você sabe que tem uma curiosidade, as Cruz de Malta que eram fornecidas para pista, elas eram mais leves. E eu tinha dessas rodas no meu TR. Cara, dá uma diferença. Elas eram do material mais leve. É porque é pista, né? Todo mundo quer tirar peso, né? A roda é uma igualzinha a outra. O próprio material era o material mais leve. As pessoas que têm maior conhecimento aí, elas vão poder comentar e falar alguma coisa a respeito disso. Mas era levinha. Você pegava a roda assim, a comum, e pegava uma outra, você sentia na mão, então. Que são as que vieram no meu TR. Meu TR virava 180, meia raia da USP, ele estava 180. Ele não passava. Mas chegava a 180, meia raia. Mas isso. Uma vez peguei eu e meu amigo Valdomiro, a gente andava, temos muitos anos de janela, né? Ele é meu padrinho de casamento, eu sou dele e tal. A gente, muita zoeira junto, né, cara? Eu coloquei ele dentro do Fiat ali, acelerei, ele falou, cara, é inacreditável que o carrinho anda. É igual o Juninho, né? Você sabe que o Juninho tem câmbio bom. Sim. Eu ia até perguntar isso agora para você, que você falou sobre os Fiat. Como que foi essa questão do família Uno e chegou essa questão de esportivo? Porque a família R veio no turbo, né? 1.4 turbo, mas teve 1.5R e 1.6R. A família, né, Uno, que é o que você tá falando, do Juninho, que é a relação do câmbio. Que ele também, o carburador tem 2 estágios e o câmbio ele é bem... Na verdade, o Uno esportivo ele começa um pouquinho antes disso. Ele começa um pouquinho antes tinha Uno SX. SX? Uno SX. Ele 1.300 a álcool, carburação dupla, câmbio mais curto. Ele tem, eu não sei como que você chama hoje em dia, aquele acabamentinho que vai em volta dos paralamas. Como que chama aquele acabamento original? Friso? Não, que vai em volta dos paralamas, o acabamento original, aquele que é de plástico escuro, assim. Os borrachões, você fala, como se fosse do Spazio, que você tem os borrachão? O borrachão é lateral, aquele acabamentinho, só o acabamentinho que vai em volta. O pessoal tem um nome específico que eles chamam. Spoiler? Não. É o spoiler. Não é spoiler, ele tem um nome. Aí depois, na hora que a gente lembrar, a gente vamos pedir pra galera. Coloca, Vamos pedir pra galera. Coloca aí o nome que é do borrachão, porque... Então, é igualzinho tem no Uno R. Sim. Só que no Uno SX. Então ele vinha com os faróis de milha também. Foi o primeiro Uninho esportivo que eu vi. Se eu não estiver enganado, o Uno R, ele saiu que ano? 87? O R foi 87, que é a frente, o farol é grande, que é a frente mais antiga. 87 até 90, farol grande, 91 baixinho. Isso, 91, 92, que fez a fusão. Baixinho já. Então, o Uno SX, se eu não estiver enganado, 8485, tá? Quem tinha um Uno desse daí era o Blas, o Carmona que mora aqui em cima, aqui, ó. O Carmona, se ele ver esse vídeo aqui, ele vai comentar lá, ele vai falar o ano que era dele, tinha um vermelho, mas lindo, carro lindo também com contagiro, ele já era esportivo, então ele antecede o R,
Ele antecede o Uno. O SX, então, o R foi uma evolução do SX. Só que o R já é motor Cevel, né? Já é um pouquinho diferente. Mas o câmbio do SX também era mais curtinho, era bacana, gostoso de andar e já tinha carburaçãozinha dupla, né? O carburadorzinho duplo que a gente fala, né? Abrindo o segundo estágio, ainda mais se ele for mecânico, né? Porque quando não é mecânico igual dos AP, você já abre o segundo estágio aberto direto, você já deixa travado. Que ele dá aquele buraco de ar, mas aí quando vem, já vem tudo de uma vez. Os Fiat geralmente é mecânico, então ele abre depois ele dá o vácuo, ele vem e abre, né? O acionamento dele é mecânico. O acionamento é por... É mecânico, não é com vácuo. Não, minto. O vácuo, qual que era com vácuo? Eu tava até falando com o Pietro sobre isso. Com vácuo é o TLDF, que é o do Juninho, acho que é TLDF, o carburador, né? Isso. Que ele parece o TLDZ, usa a mesma junta, né? O do Juninho é vácuo, mas você tem o mecânico que dá pra deixar travado, aberto direto. Quando a gente faz mecânico, a gente tira o vácuo, por exemplo, o carburador lá, o 2E, tira o vácuo, dá uma travadinha na borboleta e coloca uma molinha. Sim. A molinha do carburador do Fusca, aquela molinha externa é a molinha ideal. Nossa, a gente faz isso. Eu falo porque o meu Voyage era assim, ele tinha 2 estágios, 1.8 carburador 2E e... 2E ou 3E? Qual que era agora? E aí eu deixava o segundo estágio aberto direto. Aí eu era álcool, então ele fazia muito buraco na saída. Então por isso que eu não gostava de sair parado. Eu gostava de vir andando, que aí não dá buraco, né? Você tá vindo com a marcha alta, você dá pé e não vai, e sai. E tem que dar comida pra ele, sim, né? Sim, e tá aqui combustível. E faz quanto? Sei lá, velho. Você já vai andar com o tanque cheio, porque senão eu não consigo voltar pra casa. O meu Fiat GLS, ele fazia 5, 6 a álcool, ele não fazia mais do que isso. Não fazia, andava muito bem. Mas não fazia mais do que 5 ou 6. É uma coisa que todo mundo fala, né? Porque acha que o carro ele é pequeno, compacto, relação ao motor mais é leve, mas se o carro ele tem uma preparação, sendo o carburador, o câmbio, o comando, galera, vai beber como se fosse 1.8, 2.0, vai beber do mesmo jeito, não importa a cilindrada. Se você tá alimentando, precisa alimentar bem, o que a gente fala, né? Cavalo que anda, bebe, né? Não tem jeito. Eu já tive carro com Weber 40... Na estrada era super econômico. Eu vou falar um número que, cara, é complicado, mas a única pessoa que estava junto comigo quando eu viajei com aquele carro, minha esposa, tinha um Passat com motor 1008, um Passat TS 80 com motor 1008, uma Weber 40, ele fazia 17 na gasolina, na estrada, passeando a 120, 140, 150, passeando, entendeu? Mas é saber andar também, né? Então, e bem carburadinho, né? Bem no pelo, né? Carburado regulado é outra coisa. Com a boiazinha no nível certo, a boia não pode estar encharcada. Por isso que muita gente fala, não quero carburado, credo carburado. Gente, carburado é assim. Você tendo um carro carburado, acertadinho, giclê, boia, entrada de ar... Aí você vê certinho como que tá a borboletinha para abrir, como que tá tudo a questão, escapamento, como que tá vazando de escape, né? Porque tem que ter tudo com sincronismo, tem que estar tudo bonitinho. Cara, carburador não dá problema, carburador não é um negócio que, credo, carburador. Tudo bem, hoje você pega a galera das antigas, o Tonhão mesmo na entrevista falou, poxa, nunca tive carro turbo. Né? O prêmio meu nunca foi turbo, todo mundo falava e não foi, era aspirado. E agora eu tenho um Linea 1.9, turbo, com Fueltech, com tudo, não sei o que. Pô, ele falou, cara, melhor coisa, eu chego ali, ó, na telinha, o carro liga. O carro injeção eletrônica, quando tá tudo bom, é bacana, é cômodo, né? Total. Aí depende do que a pessoa quer também, né? Às vezes a pessoa quer manter original, quer manter carburadinho, né? Eu tenho o pessoal que eu conheço lá da Fabiano, lá, a turma dos bugs lá, por exemplo, o Fabiano fala que ele ama os carburadores. Ele tem o do buguinho que estava aqui no evento, que ele tem da 240. Ele fica, cara, eu amo aquilo, eu sintope um giclê, eu tiro ali, dou uma sopradinha, entendeu? Eu tive problema com carburador, meus carros todos são carburados. O meu Uno, o Juninho, 1.6R, deu problema no carburador, a boia travou aberta, sujeirinha. Parei, troquei ideia com um brother, com o Diego, da 147 Adaptações. Diegão, encosta aqui, tô do lado da sua casa, encosta aqui. Encostou,
A gente, ó, sacou o carburador, desmontou o carburador, montou, colocou, tchau, obrigado. Virou e foi embora. Aquele, o Bril, você tem o Bril que é o... Tem o Bril, Hot Wheels. Ele é motor o quê? 1050. Ah, ele é 1050. 1050. Ah, entendi. Mas é gostosinho também. Ele entendi. Não fiz nada demais. Ele tá carburadorzinho de época, mas eu coloquei em relação ao coletor, né? Eu, em vez de fazer o 4 em 1, eu mexi na mufla. A mufla eu abri direto. Então ele sai do coletor os 4, onde vem na mufla que sai 2 para lá embaixo se tornar 1, na mufla eu já abri. Eu já fiz um... Ah, você fez... Já fiz na mufla. Eu já abri ali, é praticamente um 4 em 1. Em vez da linha do escape sair, na mufla eu abri. Entendi. E aí eu fiz a questão do bomba de combustível, eu tirei a bomba a bomba mecânica, eu tirei e coloquei elétrica, tirei o filtro e coloquei o filtro esportivo, então já desloquei o filtro mais para frente que já dá mais entrada de ar. E o final? E o final eu coloquei um turbinho. É o JK, né? Mas a medida dos canos? 2 polegadas. 2? 2, porque é 1,5. Aí eu só abri meio porque como é motor 1050, eu fiquei com receio de fazer 2,5 polegadas, que é ter mais saída de escape do que alimentação. Então talvez ia ficar meio... ia tirar um pouco a pressão. Aí eu falei, não, deixa com 2, vamos testar. Não tem nada... eu vou te dizer que eu tinha o TR, eu fiz o escapamento na época e eu coloquei só um JK no final. Ele não dava final boa. Aí eu fui lá, coloquei mais um JK, ele estrangulou um pouco mais, aí ele veio bem de final. Às vezes, o que a gente pensa que é mais... é menos. Menos. Então, às vezes, você usa um caninho mais fininho e você tem... Porque você não tira tanta a compressão, né, a vazão, né? Que senão é muito... que a gente fala, pega um... É até feio de explicar isso, mas é uma realidade. Se você pegar um cano e soprar... Pega caninho. Pega um caninho um pouquinho maior. Pega maior. Você mesma pressão de sopro. Você vai perceber que você fez muita força e não fez nada. Então, escapamento de carro praticamente a mesma coisa. Então, e isso requer uma pressão contrária. Ali ele está jogando para fora. Mas aí existe a questão da pressão do motor para jogar para fora. Então, se está muito aliviado... ele joga muito, né? Eu já ouvi... Não dá uma pressão legal. Às vezes fica bom em baixa, mas você perde em alta. Tem uns que fica ruim em baixa, mas fica bom meio alta, né? Então tem que ter um... você tem uma vazão X ali. Então se você aumentar muito o diâmetro, você pode ter vazão, só que você não tem velocidade dos gases. Ouvi dizer... também que os gases têm que ter uma velocidade maior que talvez a do carro, alguma coisa assim, do que o carro está andando. Também não sei se isso aí alguém vai comentar também. Quem estiver assistindo tem um pouco de conhecimento dessa parte mais técnica e tudo mais, fala aí pra gente, porque a gente é raiz, né? Eu, pelo menos, sou raiz. O Paulão também era da raiz, vocês estão vendo aí, né? Paulão, quero que você passe um recado para alguém, quer agradecer alguém, eu só tenho que te agradecer. Né? Primeiro eu tenho que te agradecer pelo você ter vindo nos encontros aqui no Cuca. Tem que agradecer muito também o Cuca, né? O mestre Cuca Burger, né? Por ter deixado a gente fazer o nosso podcast, o nosso Carro Terapia, né? Que pelo menos você tá vendo, que a nossa ideia do Carro Terapia era isso. A gente batia esse papo que a gente tá tendo aqui, Paulo, na época da pandemia, pelas redes sociais. Né? Então era uma coisa que a gente percebeu muito, que a galera ficou muito presa, né? Todo mundo ficou resguardado e o carro era uma terapia, então teve projetos que estava parado decorrente a trabalho, não ter tempo, saiu. Aquele projeto de motor que o cara não mexeu, não arrumou para o carro andar. Gente fez parte estética, gente fez parte interna, então foi muito legal e o carro se tornou uma terapia. Então isso que a gente está conseguindo fazer agora era o que a gente tinha no passado, que, né, com a tecnologia de hoje, em relação às lives, né, que a gente fala no Instagram, que pegando também o gancho, antigamente não tinha celular. Imagina isso que a gente conversou, galera, da raia da USP no relógio, do retão, se tivesse câmera, se tivesse celular para gravar. Apesar que ia dar ruim pra caramba pra muita gente, né? Porque imagina então, todo mundo filmando, né? Se tudo que eu
entre aspas, tudo que eu aprontei tivesse sido filmado, ia ser legal pra recordar. É legal, mas eu ia me complicar. Eu também ia. Ia me complicar, porque tem uma história, cara, que minha mãe tava andando na Avenida Corifeu, descendo com o Fusca 1600, tava ela e minha irmã. Daqui a pouco passou um louco de moto do lado dela, falou que balançou o carro dela, ela falou, quem que é esse FDP aí que passou correndo aqui, né? Olha, isso é jeito de andar. Aí disse que a minha irmã cutucou ela e falou assim, a minha irmã conta essa história, falou assim, olha mãe, não xinga não, que é o Paulinho, é seu filho. Meu, você imagina, que coisa. Foi por isso que a mãe falou, tira a moto dele, filho, tira a moto dele. Eu realmente, assim, de motinho pequeno eu acelerava. Tem amigos meus, assim, que via eu, principalmente em curva. Eu era um... Do jeito que eu falo, assim, o pessoal fala que eu tenho um jeito calmo para conversar, né? Então eu inverti a polaridade quando eu começava a acelerar. Diz que era complicado. Eu não me lembro bem, eu lembro de alguma coisa, mas não me lembro de tudo. Deixa pra lá, quem viveu, viveu. Quem era das antigas era gostoso, viu, gente? E em relação ao recado, aos agradecimentos, né? O que acontece? Quando vocês vieram aqui a primeira vez, eu vi o carro, eu falei, pô, eu já vi esse carro aqui na internet, né? Até eu comentei, Sim. né? Você estava com o... É modelo furgão, aquele que você tem? Tá, com a Fiorino. É com a Fiorino, é. A Aurora. Inclusive, assim, meus carros, gente, eu vou falar nome, apelido, tá? É o que eu brinco, né? Quando a gente tem um apego com o carro, às vezes a gente fala o modelo do carro, às vezes dá um apelido pro carro. Dá um nome. Os meus carros, tudo tem nome. Então, é o Juninho, é o Hot Wheels, é a Aurora, você viu a Aurora. Então, aí a hora que eu vi, eu conversei com você, eu falei, pô, eu já vi em vários vídeos, né? Vários lugares, né, que no caso que vocês vão e tal, bem bacana. E assim, eu queria agradecer a vocês, né? O nosso contato assim começou faz pouquíssimo tempo, né? Mas é uma coisa, nós temos uma paixão igual, né? E essa paixão ela acaba unindo todo mundo. Ela une velhos, mais antigos, né? Eu vou para quase 60 anos daqui a pouco, os mais novinhos, a criançada. A meia idade que sou né? eu. Eu sou o meio do caminho aí, ó, das idades aí eu sou o meio do caminho. Então, o que acontece? Encontro de carros antigos, a maioria é família, entendeu? Inclusive quando vocês vieram aqui, eu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo discotecagem. Eu sempre faço aqui, a maioria das vezes a discotecagem dos eventos de carros antigos eu que faço, né? E aqui no Cuca. Então, acho bacana também, porque eu gosto bastante de música e tal. Aí, quando eu fico ali atrás do computador, eu coloco as que vão agradar as pessoas, mas as que me agradam também. É bacana pra caramba. Então, encontro de carros, automóveis antigos, né? De antigos, né? São carros, motos, são bicicletas, são só raridades, né? As coisas antigas, eu acho muito legal. É um divertimento saudável, né? Onde as pessoas vêm, curtem, saem mais feliz do que chegou. Sim. Né? Porque hoje em dia, do jeito que tá, né? Hoje em dia o pessoal às vezes sai, não volta tão feliz para casa, né? E aos amigos da antiga aí, olha, cara, é muita gente para falar nome aí, mas eu sei que eu tenho amigos aí de quando eu tinha talvez aí uns 7 anos de idade aí que, olha, até hoje eu conheço eles. Nunca tivemos um curto-circuito assim, né? Já teve amizade que deu curto-circuito. Mas, graças a Deus, assim, a gente conseguiu conversar, quase que não deram muito certo, consegui conversar com todo mundo, né? E deixar tudo, os caminhos sempre limpos, sempre abertos, né? E cada um tem uma história, né? Então eu falo que nós temos o livro da nossa história, né? E todas as pessoas, né, com que a gente tem as amizades, elas são parte daquele... Cada uma tem um capítulo. Sim. Ali, né? Tem uma historinha, tem uma participação, né? E comigo é muita gente, né? Muita gente aí. E eu estou sempre próximo do lugar onde que eu nasci e fui criado, então... E o bacana é o seguinte, gente, o Paulo tá falando isso daí, você percebe que ele, por mais que tá falando que conhece todo mundo, teve a questão de curto-circuito, entre amigos, tudo mais, viveu, andou, trabalhou e tava daqui, tava de lá,
a galera que chega tem um carinho muito grande por ele. Então, assim, hoje tá vendo o Paulo, conhecendo ele um pouco mais, ele tá aqui com a gente conversar, agora ele falou relação às idades, beleza. A gente não tem como a gente falar que não tem uma idade, né? Estamos aí com longos anos de vida já, mas a gente não tem aquela diferença, porque a gente percebe que é a mesma paixão, que é o carro. A gente não tem aquela de que carro que você tem, o que você faz. Aqui a gente não tá falando financeira, a gente não tá, eu não sei quanto que ele tem na conta, não sei quanto que eu tenho na conta, não sei os patrimônios dele, ele não sabe o meu. Aqui a gente tem a mesma paixão, carro, motor, história, amizade. E sobre a amizade é isso, quando a gente estava aqui, o Paulo, todo mundo que chegou, veio cumprimentar ele com carinho, veio conversar com ele com carinho, e os amigos que veio falando, cara, conversa com o Paulo vai te contar várias histórias. Vai lá que o Paulo vai não sei o quê. É sério isso? Sério, sem brincadeira. É o que eu falei, você não tem ideia, o carinho que você tem dos amigos. Caramba. E os caras falando, é sério, Paulo. Eu fico até emocionado, fiquei emocionado. Eu tenho que só agradecer a você, aos amigos também que veio com a gente conversar, porque por mais que a gente é mais novo, a galera fica meio que recebiado, né? Não é nem com receio, é recebiado mesmo de chegar assim perto. Pô, será que eu falo com ele? Vai lá conversar com ele, né? E você veio com a humildade conversar, falar dos projetos, perguntar numa boa, né? E como eu falei, a gente trabalha com isso, então perceber de você o seu conhecimento e você passar para mim, para minha esposa, para Amanda, enfim, até mesmo para o meu filho, nossa, é muito gratificante, né? Então eu só tenho que agradecer imensamente a oportunidade de conhecer, de estar conversando aqui, porque para quem não sabe, o nosso podcast é isso. A gente quer conversar com pessoas, no modo geral, no anonimato. Que a gente vai convidar um ou outro que tá na mídia, que trabalha, que tem alguma mecânica, mas a gente quer isso. Pessoa pra pessoa, amigo de amigo, gente que tava no posto ali sentado, aquele cara tímido, sabe? Aquele cara que conversa mais, mas a gente quer isso. E olha aí, olha a história do Paulo. Então você que é das antigas, tá vendo esse vídeo, que é da região, quero o comentário de vocês aí no nosso podcast, quero que vocês entrem aqui no Carro Terapia, porque vai ser muita entrevista nesse formato, né? Legal, cara. Amizades sendo construídas e que você possa saber disso, viu, Paulo? Que você é querido, a galera reconhece o seu conhecimento. Muito bacana. É que a gente fala, a gente não tem ideia o quanto a gente é querido, porque os amigos é tudo isso, né? Vocês são todos bundão aí, eu já vou falar pra todos os amigos, vocês são todos bundão. Por que não chega no brother e fala, pô, meu, admiro você, cara, você é um cara inteligente, pô, cara, admiro você, porque seu carro é assim. Pô, eu admiro você, porque naquele dia lá você fez a curva X que eu nunca consegui fazer e você era referência. Pô, meu, para disso, a gente é homem. A gente não vai se diminuir porque vai falar isso. E ó, Paulo aqui até se emocionou com isso. Então, sim, Paulo, os amigos te reconhecem, sabem quem você é, o que você fez e o que você é nesse mundo do carro, principalmente na galera aqui do Jaguaré, viu? Jaguaré, Osasco, a galera te conhece, viu? Então, cara, e assim, hoje eu trabalho então em fábrica, né? E eu trato assim, eu tenho o mesmo peso, todo mundo para mim tem o mesmo, eu não diria nem peso, né? Porque peso, mas a significância, todo mundo tem para mim a mesma coisa. Então, geralmente eu consigo ir nos lugares e ser bem recebido. Talvez seja por causa disso, né? Por você admirar, né? Porque é o que você falou, não é pelo carro que você tem, pelo seu patrimônio, nem nada, é pelo que você é, né? Não é verdade? E fazer o bem, né? Sempre chegar, fazer o bem sempre e não ter aquele ego, né? Porque o problema de muitas pessoas é ego, né? Porque o cara chega com um carrão X, acha que ele é melhor do que todo mundo e o cara tem um 147, você vai diminuir o cara porque ele tem um 147, não. E o tamanho do divertimento, sim, a gente pode dizer, né? Sim. Por exemplo, tem amigos meus, tem um que até a moto dele tá aqui na foto, aqui, uma RDZ, sabe o que ele faz hoje? Ele prepara carrinho de autorama. E ele pega sempre primeiro e segundo lá na pista, é coisa de décimo de segundo também lá, a briga é feia. É motorzinho que vira 20 mil giros. Então é assim, eu admiro porque o cara é fera, meu. O cara vai lá e põe pra girar, entendeu? Assim como tem caras que fazem carros fortíssimos, né? Tem amigos da época aí que fazem carros violentíssimos.
Tem aqueles que preferem que são mais o lado Zé Frizinho, né? Que quer o carro todo arrumadinho, todo bonitinho, sim, né? Sim. Então, cada um no seu jeito, mas todos eu respeito e admiro cada um. Então, Admiro cada um deles. É isso. Paulo, eu só tenho que te agradecer Legal, novamente. Obrigado. Obrigado viu? pela conversa, obrigado pelo conhecimento, porque, sem sombra de dúvida, é um aprendizado constante, né? A gente não tem que falar, eu sei. Não, você não sabe. Eu sou especialista. Você é especialista, mas conhecimento nunca é demais. Então, só tenho que te agradecer muito sobre isso, sobre a conversa que a gente teve, sobre ver o carro, você me explicar um pouco mais. E a gente que é envolvido com Fiat, né? Ele que falou sobre Fiat, coração bateu mais forte, né? O Fiat, ele é uma coisa assim, tem muita história na minha vida com o Fiat. É o carro que mais tem história com ele, né? O Fiat. Legal. Fiat é muito bacana. E o 147 é igual eu falei, tive uns 9 ou 10, eu preciso lembrar de cada um aí, mas eu tive bastante. Isso é bom. Então eu tô ali, ó. Vou conversar mais com o Paulo aí, eu vou começar a mexer nos meus carros, vou me perguntar aqui, ó. Pegar algumas receitas das antigas, montar uns carrinhos raiz de época aí, só pra ver, hein? Eu lembro que a gente pegava o fecho de mola traseiro do Fiat, ele serve os dois lados, né? A gente levava no posto de caminhões ali em cima e mandava ele desarquear. Ele desarqueava e fazia um furo no meio e colocava um pino para ele não escapar, né? Eu lembro que a medida era 12, no máximo 14. 14 ele ficava mais altinho. O que é o 14 e o 12? Ele coloca numa base reta aqui e no meio ele tem que dar 12 centímetros. Aí. Então, é isso. Já vamos finalizar o nosso vídeo já com aquela receita. O cara que ficou até o final do 147, essa daí veio da manga, assim, ó. Uau, pra você que quer baixar seu carro aí, ó. Então, é isso, galera. Tenho que agradecer vocês que estão assistindo, a força de vocês, que sempre estão curtindo, compartilhando, comentando. E volto a dizer, a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é o Mestre Cuca Burger, né? Ao ambiente aqui onde a gente está, relação à hamburgueria, né? O nosso podcast e também ao espaço dele, né? Que a gente vai começar a fazer encontros aqui com nossos carros, igual nós fizemos, né? Vem aqui no Mestre Cuca para vocês comerem um lanche maravilhoso, tá? Então, obrigado aí, Mestre Cuca Burger. Você que é da região, entre em contato com eles, pesquise aí no Instagram e vem aqui pessoalmente que vocês não vão se arrepender. Então é isso. É isso aí, show de bola. Obrigado mais uma vez. Valeu, cara. Até o próximo Carro Terapia, que vocês vão curtir demais. Estamos só começando a resenha. Tamo junto, gente. Boa noite e até o próximo. Valeu.